microscopia eletrônica, foi constatado que o vírus SARS-CoV-2 tem morfologia esférica com espículas, que se assemelham ao formato de uma coroa. Por isso o nome coronavírus, pois corona em latim significa coroa. Este vírus é constituído por uma membrana lipoproteica, núcleo capsídeo e um material genético composto de RNA fita simples de sentido positivo e quase 30.000 bases. Além disso, existe a glicoproteína spike, que é responsável pela ligação do vírus à membrana da célula hospedeira, e a proteína hemaglutinina esterase, que está associada à patogenicidade deste vírus. Sobre a evasão imune do vírus SARS-CoV-2, é importante destacar que ele é capaz de codificar proteínas que inibem receptores intracelulares de reconhecerem os PAMPs, padrões moleculares associados a patógenos. Além disso, ele também secreta proteínas que inativam a expressão de interferon beta, e assim eles protegem sua replicação. Ademais, possuem uma capacidade de modulação celular, que diminui a ativação de linfócitos TCD4 e TCD8. A respeito da situação epidemiológica do vírus SARS-CoV-2, o causador do coronavírus, a partir dos dados obtidos do dia 29 de maio de 2020, ficou comprovado que são cerca de 5,9 milhões de casos confirmados e 367 mil mortes no mundo. Sendo desses dados, 465.166 casos confirmados aqui no Brasil. Tem-se também mais de 189 mil indivíduos dos quais se recuperaram da doença, sendo a taxa de letalidade correspondente a 7% aqui no país. Até a data de hoje, 30 de maio de 2020, o Brasil está em segundo lugar do ranking em maior quantidade de pessoas infectadas no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos da América. Com relação à quantidade de óbitos pela doença, o Brasil está em quinto lugar no ranking, registrando aproximadamente 28 mil óbitos. E com relação aos estados, os que apresentam maior número de casos confirmados são São Paulo, em primeiro lugar, com mais de 95 mil casos, Rio de Janeiro, ocupando o segundo lugar, com aproximadamente 45 mil casos confirmados, e em terceiro lugar, o Ceará, com 37.800 casos confirmados. Ao falarmos da curva epidemiológica mundial, é importante ressaltarmos que ainda cresce no Brasil, se contrapondo aos Estados Unidos, no qual tem obtido declínio. A transmissão entre as pessoas ocorre pelo contato com uma secreção contaminada, como as gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa espirra, expira ou tosse, mas também pode ocorrer pelo contato com uma superfície contaminada a essas gotículas respiratórias, que são conhecidas como fomites. Foi verificado que o vírus é mais estável no plástico e no ácido inoxidável, podendo ficar até 72 horas em comparação com o cobre, que o vírus pode permanecer 4 horas, e o papelão, que pode sobreviver até 24 horas. Locais onde possuem uma alta densidade populacional são os que possuem um maior risco de contaminação, pois o vírus é altamente transmissível e as pessoas com poucos sintomas ou assintomáticas também podem transmitir a doença, sendo um desses casos a necessidade do isolamento social. Para se prevenir da infecção é necessário evitar a exposição ao vírus. Para isso, uma série de medidas devem ser tomadas, como lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou utilizar gel à base de álcool. Não tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Manter uma distância segura, principalmente dos que estejam doentes, tenham febre ou estejam tossindo ou espirrando. Ficar em casa até se recuperar, se estiver indisposto, ou procurar assistência médica se apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar, além de informar ao profissional da saúde seu histórico de viagens recentes e de contato com outras pessoas. Limpar e desinfetar diariamente as superfícies tocadas com frequência. Utilizar máscaras, principalmente para os que apresentam sintomas e para os que cuidam de pessoas doentes. Para aqueles que são vulneráveis e se encontram no grupo de risco, é recomendado não sair de casa, não participar de reuniões e evitar rigorosamente o contato com aqueles que tenham sintomas.
Bom, hoje eu vou falar sobre a MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Ela é causada pelo vírus MERS-CoV e surgiu em 2012 na Arábia Saudita. Seus casos ficaram mantidos somente na Península Arábica e seus países vizinhos, e também somente aos viajantes e as pessoas que tiveram contato com esses. A doença pode variar entre sintomas respiratórios leves a uma pneumonia grave e até mesmo falência de diversos órgãos, causando a morte. O MERS-CoV ele é um vírus envelopado de RNA fita simples positiva. Ele é transmitido através de gotículas respiratórias. Acredita-se que o reservatório da MERS são os dromedários, e até hoje não se sabe como o vírus passou dos dromedários para os seres humanos. Em 2018, foram notificados cerca de 2.500 casos de MERS e ela causou mais de 850 mortes. Os principais sintomas são febre, tosse, mialgia e calafrios. E 1/3 dos pacientes também pode desenvolver sintomas gastrointestinais, como diarreia e vômito. Mas o real problema é que a grande maioria dessas pessoas vai necessitar ser internada em UTI devido à alta gravidade da doença. O principal grupo de risco são os idosos e pessoas que apresentam doenças pré-existentes, como diabetes, cardiopatia crônica e doença renal crônica. A doença também tem uma taxa de letalidade altíssima, de 35%. Porém, 21% das pessoas que contraíram a doença foram assintomáticas ou tiveram somente sintomas leves. Atualmente não existe vacina para a doença. SARS é a sigla para Síndrome Respiratória Aguda Severa, causada pelo coronavírus SARS-CoV. Este vírus foi detectado na província de Guangdong, na China, em novembro de 2002. Ele causou uma epidemia que matou cerca de 38 mil pessoas e deixou 801 mil infectadas. O vírus SARS-CoV é muito semelhante com o vírus SARS-CoV-2. Os dois são de RNAs, são envelopados e estão presentes na família coronavírus. Acredita-se que a transmissão começou através da ingestão de um animal silvestre e depois foi transmitindo de pessoa a pessoa através de gotículas respiratórias, que são expelidas pela tosse ou espirro. Essa doença apresenta 3 fases: a replicação viral, a pneumonia inflamatória e a fibrose pulmonar. Os sintomas iniciais são febre com calafrios, tosse e faringite. Conforme a doença vai se agravando, os seus sintomas também agravam. Vão para infecção viral, mal-estar, cefaleia, mialgia, que são dores musculares, diarreia, falta de ar, dor torácica e pleusia, que é a infecção na pleura, que é uma parede que reveste o pulmão. Ainda não tem tratamento medicamentoso para a doença, nem vacina. O que era feito durante a epidemia eram medidas paliativas para evitar a transmissão do vírus. A atual pandemia é causada por um vírus chamado SARS-CoV-2, que pertence à família do coronavírus, e foi descoberto dia 31 de dezembro de 2019 na China, na cidade de Wuhan. Ele pode desenvolver diversos quadros clínicos, desde quadros assintomáticos até quadros respiratórios graves. Uma das consequências de termos diversos casos assintomáticos é que a pessoa possui o vírus, tem o poder de infectar outras pessoas com ele, só que por não apresentar nenhum sintoma, ela não toma as medidas necessárias, como, por exemplo, o isolamento. Cerca de 5% da população afetada por essa doença vai precisar em algum momento de respiradores. E, infelizmente, o nosso país não possui essa quantidade suficiente e nem de leitos na UTI também. Por isso que alguns governos estão tendo que alugar leitos em hospitais particulares. Infelizmente, a gente ainda não tem nem vacina e nenhum medicamento eficaz contra essa doença, fazendo com que o isolamento seja de extrema importância. Alguns países tentaram flexibilizar o isolamento nessas últimas semanas, como a Alemanha e a França, mas sem sucesso, tiveram que voltar atrás na decisão, porque os números de infectados voltaram a subir. Como eu disse, esse vírus é causador de uma pandemia e os países mais afetados por ele já totalizam milhares de mortos, inclusive milhares de mortos diariamente. O país mais afetado por ele é os Estados Unidos, que já tem 102 mil mortes, seguido do Reino Unido com 38 mil, depois a Itália com 33 mil, França com 29 e o Brasil com 28 mil mortes, atingindo essa marca há pouco tempo, de 5º país mais afetado do mundo. Então, se você puder, fique em casa.